Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abri-la no Evangelho de João, no capítulo 6. E vamos ler os versículos 28 e 29. Acompanhem essa leitura. Diz assim o texto: Dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Amém, queridos? Amados, nós estamos trabalhando uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Nessa série nós estamos então fazendo uma espécie de discipulado. Estamos trazendo orientações, esclarecimentos, apresentando as verdades centrais do Evangelho e continuando ainda nesse tema específico, o caminho da conformação. Hoje nós queremos trazer algo primordial a todos vocês. Para mim, no meu ponto de vista, no meu entendimento, na minha convicção, na minha compreensão, o que nós vamos dizer hoje é a coisa mais importante que nós poderíamos compreender acerca do Evangelho. Difícil falar a coisa mais importante, né? Porque tudo é tão importante, Mas o que nós vamos falar hoje é como se fosse uma chave, né? Você às vezes tem a porta, mas não tem a chave, né? A porta é até maior, dá acesso a tantas riquezas, mas sem a chave você não tem acesso às demais coisas, né? E hoje nós queremos, portanto, apresentar um grande problema e talvez um dos grandes inimigos desse nosso processo de conformação. Nós temos falado para os irmãos, nesses últimos dias, que nós, enquanto seres humanos, e sobretudo nós, igreja, nós chamados pelo Senhor, nós estamos ainda num estágio de crescimento espiritual. Vocês entendem? Crescimento espiritual. Ou seja, a própria Escritura aponta um alvo da nossa existência e da nossa caminhada, quando diz que nós vamos atingir a estatura de varão perfeito. Estamos caminhando para um nível de crescimento e de maturidade que se identifica com o próprio Jesus de Nazaré, com o próprio Jesus Cristo. Logo, nós estamos ainda em formação. E esse processo de formação recebe vários nomes, né? Várias nuances de significação, como, por exemplo, crescimento espiritual, edificação, né? Evolução, redenção. Todos esses termos acabam no final apontando para um único lugar, no sentido de que nós estamos caminhando para, por fim, conforme Romanos capítulo 8, versículo 30, nós sermos conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Então a primeira coisa que deve ganhar o nosso coração, primeira coisa que todo cristão deve ter na mente e no coração de maneira muito clara, é que a vida cristã é uma caminhada, é que a vida cristã é um processo, é que a vida cristã ela é dinâmica, e que a vida cristã, portanto, não se resume a ritos religiosos. A vida cristã não se resume ou não se reduz a dogmas, a crenças. A vida cristã não se reduz à moral de uma determinada religião ou de determinado grupo religioso. Então, uma religião, sim, ela se estrutura basicamente em ritos, dogmas e moral. Só que isso em nada melhora o ser humano. Essas coisas não conseguem alterar o coração e a consciência das pessoas, não conseguem expandir a consciência. Então é preciso que nós entendamos que a vida cristã é um processo, a vida cristã é dinâmica, cada cristão está caminhando
está experimentando um crescimento, pelo menos em tese, e nós temos como alvo atingir um nível de maturidade espiritual. É lógico, a gente fala maturidade espiritual, fica muito espiritual, né? Bem crente, bem evangélico, mas estamos caminhando para atingir um estado de maturidade humana. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nós não atingimos essa imagem e semelhança em toda a sua potencialidade. Então, é preciso que você entenda que muito mais que ir a uma igreja evangélica ou qualquer outro, né? Muito mais do que você cantar alguns hinos, muito mais do que você participar com ofertas para manutenção de um local de reuniões, muito mais que todas as atividades externas, a vida cristã deve ser um acontecimento experimentado e vivido dentro de você, onde o Espírito de Deus vai cada vez mais expandindo o reino de Deus dentro de você, enquanto governo, autoridade, paz, justiça, alegria, ou seja, vai te tornando uma pessoa cada vez mais semelhante e conformada à imagem de Jesus. Primeiro ponto, não tenha uma vida de... a palavra conformar ganha vários sentidos, né? Eu ia falar, não tenha uma vida de conformidade, né? Ou melhor, seria de conformismo, né? Ou seja, para você não ficar simplesmente realizando meras atividades, né, que tem cara de cristã, sem experimentar essas realidades espirituais. E esse ponto que nós estamos trazendo inicialmente, eu quero apresentar um grande problema que inclusive foi o problema do povo de Israel, do Antigo Testamento, e quando Cristo veio ao mundo, ele se deparou com esse problema que esta manhã nós vamos apresentar, e que é um dos grandes inimigos e impeditivos dessa nossa experiência espiritual, desse nosso crescimento espiritual. É nós confundirmos a obra que Deus quer realizar dentro de nós com as obras que nós produzimos com as nossas mãos externamente para Deus. Ou seja, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ficar muito claro de que, por se tratar do tempo da menoridade, é certo que Deus falou assim para Moisés, para o povo hebreu, dizendo: façam-me um tabernáculo. Então eles fizeram um tabernáculo. Nesse tabernáculo eles deveriam prestar a Deus adoração. Aí lá vem então um tanto de ritos que foram estabelecidos, tanto de sacrifícios quanto de ofertas. Aí foram estabelecidos sacerdotes, foram estabelecidos levitas para cantar, de modo que quando você lê o Antigo Testamento, fica-nos muito claro o fato de que toda a estrutura de culto e de adoração e de serviço do povo de Israel tinha uma expressão externa, uma expressão material. E quando você lê, você fala assim: puxa, é bacana, é bonito. Imagine você um templo, né? Não um galpão desse, coisa sem futuro, um galpão, né? Uma caixa, né? Mas um templo, né? Com todos os seus utensílios sagrados. Porque o homem gosta dessas coisas, né? Externas. Então imagine só que quando o povo hebreu chegava, né? No caso, no templo, eu estou falando de Antigo Testamento, logo eles entravam na primeira parte, que era chamada de átrio, ou que seja, o pátio, e lá tinha uma bacia de bronze, né? Onde tão logo entrasse o sacerdote, tinha que fazer o rito ou o ritual de lavar as mãos. Então era tudo muito protocolado, era tudo muito bonito. Você vê todo aquele serviço sendo prestado, o sacerdote vestido com as suas indumentárias, também bem desenhadas, né? A Deus deu o desenho das roupas, do tecido, tudo certinho, o éfode no peito, a mitra na cabeça, né? Enfim,
e ali ele lavava as mãos numa bacia de bronze. Em seguida vinha o altar de holocausto, onde se sacrificava o animal. Era o momento solene da imolação do animal para perdão de pecados, o sangue sendo derramado, aquele silêncio, aquela contrição. Fala a verdade, é bonito ou não é bonito? Quero dizer que todo esse procedimento, essa solenidade, né, esses ritos, eles nos chamam a atenção, eles nos fazem inclusive mais reverentes, mais obedientes, mais devotos. O ser humano tem esse problema: quanto mais rito e mais exterioridade, mais devoto, mais obediente, mais contrito ele fica, pelo menos externamente, né? Aquela aparência. E então o sacerdote continuava o processo, passava para o santo lugar, onde lá dentro do santo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar diariamente, lá tinha um altar de incenso, de ouro, tinha um candelabro e tinha a mesa dos pães, e no outro compartimento, que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, estava lá a arca da aliança, com o propiciatório sobre ela, dentro as tábuas da lei, uma urna contendo maná e a vara de Arão que floresceu. Então, nesse templo aconteciam as festas anuais, aconteciam os sacrifícios diários, ou seja, eles tinham toda uma estrutura externa, material, de ritos e de dogmas. Então foram anos e anos e séculos naquela tradição. Então uma pessoa que é criada numa tradição dessa, né? Imagine só os seus pais, seus avós, seus bisavós, né? Os seus trisavós, tataravós. Aí você vai buscando, não tem nem mais o que colocar aqui de palavra. Desde os antigos, 500 anos, 1000 anos, 1600 anos de cultura, de tradição daquele templo, tinham tudo aquilo por verdade, é a verdade. Toda uma história construída, uma tradição, um culto, um rito, serviços sagrados, sacerdotes sagrados, ofertas sagradas, dias sagrados, festas sagradas, tudo sagrado. Será que nós também não temos uma experiência, talvez não tão profunda quanto a do povo de Israel, mas um pouco semelhante? Será que quando nós nascemos e fomos educados, para aqueles que nasceram no Evangelho, você aprendeu a servir a Deus, ouvindo o seguinte: olha, para servir a Deus você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, realizar isso, viver deste modo, vestir-se deste modo, ir à igreja tantas vezes por semana, ser batizado na água, falar em línguas, vestir essa roupa, não beber essa bebida, não comer aquela comida, não frequentar aquele lugar. Nós aprendemos tudo isso. E eu vou dizer para vocês, foi um tempo muito bom. Na minha experiência eu fui guardado de muitas coisas. O problema é que depois você chega no DEVAP, aí você chega aqui e fica esperando as ordens, O que tem que fazer? Fala, nada. Tem que fazer nada. Aí não tem que pode vestir, pode comer, pode ir, pode fazer. Aí fala, então vocês estão malucos, porque aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Bem, não é que aqui pode tudo, é que o tudo que é exigido religiosamente nunca mudou a sua vida.
Você continua sempre a mesma pessoa, se não pior. E aqui é preciso um pouco de honestidade, cada um para consigo mesmo, de fazer um autoexame, e falar: puxa, os rigores, os asceticismos, né, as exigências que foram impostas a mim enquanto cristão, eu não vou dizer que foi ruim, foi bom, me guardou, me protegeu, me podou, me segurou, me amarrou, só que não resolveu os problemas interiores do coração. Não resolveu, né? Uma irmã me procurou a semana passada, foi retrasada, salvo engano, perguntando: Alexandre, o que é de fato, na prática, buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é o reino de Deus? Porque fica vago. Beber cerveja não é pecado, dançar não é pecado, fazer isso não é pecado. Tem que buscar o reino de Deus. Você fala assim: você falou bem o que não é pecado, mas ficou vago o que é reino de Deus. Faz sentido. Mas entenda, reino de Deus não é um reino conforme você imagina. Como é que você imagina um reino? Para ter um reino tem que ter primeiro o quê? Não, primeiro tem que ter um povo. Concorda ou não? Tem reino sem povo? O rei vai reinar sobre quem? Tem que ter um povo. Esse povo tem que ter agora um território. Se tem povo e não tem território, não tem reino. Tem que ter um território. Esse povo e esse território agora, esse povo desse território tem que ter uma cultura que vai se expressar por meio da língua. Então, povo, território, língua. Agora você pode pensar em qualquer povo com território e língua, cultura, e aí então, agora esse povo é governado por um governante, por um soberano. Perfeito? Nós temos aí, em resumo, um reino, um governante que governa sobre um povo. Esse povo tem uma língua e esse povo tem um território. Isso é um reino. E o reino de Deus é isso? É nesse modelo? Não. O reino de Deus não tem território geográfico. Quando perguntado para Jesus, quando viria o teu reino, Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então está dizendo, não tem aparência visível. Você nunca vai ver o reino de Deus com esses olhos físicos. E ele disse mais: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então o reino de Deus não está em Israel, não. Também não está nos Estados Unidos da América, como querem os mormons, não. Também não está no Brasil, também não. Nem no Brás. Não está em lugar algum da terra. Aí fala assim: agora danoso, porque o reino de Deus não tem visível aparência e não tem lugar. Aí Jesus fala: sabe por que não tem aparência visível e não tem lugar geográfico? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, o reino de Deus é o próprio Deus que habita o homem e o governa as suas faculdades, dirige a sua vida. Em termos práticos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar a sua vida espiritual e interior em primeiro plano, acima de qualquer outra coisa nessa terra. Ou seja, você tem uma alma, e essa alma é mais preciosa que o seu corpo. O quanto nós cuidamos do corpo? Você hoje escovou os dentes? Fala a verdade. O que significa isso? Cuidar do corpo. Você tomou banho hoje? Aí ficou mais difícil, mas tudo bem, digamos que sim, né? Eu tomei, não sei você, mas não importa. Banho é o quê? Cuidar do corpo. Quando você faz uma caminhada, exercício físico, você está cuidando do seu corpo.
Tem gente que passa o dia todinho carregando um camburão d'água. A Vera é uma dessas. Toda vez que está com a Vera, está com água do lado, bebendo água. Está ali, ó. Olha o tamanho da garrafa dela. Essa é pequena. Ela tem umas maiores. Verdade. Por quê? Cuidando de quê? Do corpo. Aí você fala assim, eu tenho que me alimentar, ter uma boa alimentação. Está fazendo o quê? Cuidando de quê? Do corpo. Aí você fala, eu tenho que ter uma boa noite de sono. Tem que ter um bom colchão. Você é cuidando de quê? Do corpo. Aí você paga plano de saúde, é cuidando de quê? Do corpo. Aí você fala para a esposa ou vice-versa, faz uma massagem. Está cuidando de quê? Do corpo. Já imaginou se nós cuidássemos da nossa alma? 1% do que nós cuidamos do corpo. Isso não é um incentivo para você desprezar seu corpo, não. O seu corpo faz parte da sua pessoa, você é um ser integral. A grande questão é que a nossa alma e o nosso espírito estão no âmbito da eternidade, do eterno. Aí alguém fala assim, para mim continua vago cuidar da alma. Como eu posso saber com exatidão o que é o reino de Deus dentro de mim e o seu oposto, o que é o império das trevas? Você não tem que fazer muita coisa, basta ler Gálatas capítulo 5, versículos 17 a 22. Só isso. Quando Paulo ensina assim, ó, olhem para mim. Porque a carne milita contra o espírito. Logo você tem o espírito enquanto a presença do reino de Deus na sua vida e a carne enquanto o império das trevas na sua consciência. São duas forças. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, de maneira que um deles vai prevalecer sobre a sua vida. Para você saber se você está alimentando o reino de Deus em você, se você está vivendo debaixo do reino de Deus, sob o governo do reino de Deus, experimentando essas realidades espirituais do Evangelho, você tem que discernir com clareza quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito, não é? Você pode colocar para mim? Gálatas capítulo 5, versículo 18, 19, por favor. Está lá. Eu quero que vocês leiam comigo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Gente, ler é muito fácil. E ler a Bíblia é mais fácil ainda. Olha, as obras da carne são conhecidas. Tem nada escondido. Tudo é muito claro. E são, quais são as obras da carne? Prostituição. E eu não tenho como agora explicar o que é prostituição para vocês. Não tenho tempo. Verdade. Ah, pastor, todo mundo sabe o que é prostituição. Sabe nada. Você sabe o que é pegar a biscate lá no centro de Taguatinga e pagar 20 reais para ela e ficar atrás do corpo de bombeiro ali no centro de Taguatinga. Aí você sabe o que isso é prostituição. Só que é mais do que isso. Acontece prostituição dentro de casa, entre casais com certidão de casamento. E casado no religioso, não é nem por um pastor, é por um padre que tem o sacerdócio do sacramento. Vai mexer. Só ele pode te casar, de fato ele te casou. E você casado no padre, no civil. E acontecendo prostituição na sua cama, no seu leito, com a sua esposa e com o seu esposo. Eu não tenho como explicar esses detalhes. Só posso adiantar que toda relação que não acontece na base do entregar-se ao outro em amor, fugiu dessa regra, é prostituição. O mesmo acontece, né? Magoou porque não ganhou o iPhone, aí começa aquele jogo, né? Hoje não vai ter nem amanhã, 15 dias, o camarada está igual um campo minado. Quando começa o jogo, né? Aí já começa a ver a troca, tem que ser uma moeda de troca, não necessariamente dinheiro, enfim, mas prostituição, vírgula, impureza.
Aí pegou com a rede cheia, né? Porque a impureza é uma coisa que ninguém sabe, só o impuro sabe. Só ele sabe da mente dele, o que ele pensa, o que ele cultiva, o que ele fica o dia todinho aqui dentro, ó. E às vezes o camarada tem gravata, tem paletó, sapato Vulcabras, gravata dele vem bem aqui, ó, cheio, né? Chega a boca branca de baba da glória a Deus, cheio de impureza. Isso é o império das trevas. E se vocês analisarem todas essas coisas que estão aqui sendo apresentadas, todas elas implicam um egoísmo em detrimento a. Todas elas. Lascívia, vamos seguindo. Eu não posso explicar tudo. Eu nem vinha por aqui, por esse caminho. Idolatria, feitiçarias. O que tem de feitiçaria, gente, não é brincadeira. Gente que pensa que feitiçaria é só a bruxa, o bruxo que está lá fazendo macumba, não sei o quê. Gente, a feitiçaria é qualquer ato em que você confere a um objeto, a uma coisa, ao sol, à lua, à estrela, ao vento, a qualquer coisa, algum poder sobrenatural sobre a sua existência. Se retira de Deus o destino, o governo, a soberania, e tira de você o livre-arbítrio, que é a sua responsabilidade, e fala: não, foi as estrelas. As estrelas determinaram meu dia ser ruim. É quando você acha que colocando um pente, não sei aonde, de um jeito vai acontecer isso ou aquilo. Feitiçarias. Essa aqui, podia até tirar da Bíblia, porque essa aqui não existe entre os cristãos, que é a tal da inimizade. Porfia. Jesus. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, tudo isso são obras da carne, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas. É importante saberem que bebedice, glutonaria, não tem nada a ver com churrasco no final de semana, tá, pessoal? Nada a ver. Absolutamente. Pode continuar fazendo o seu churrasco, pode comer sua carne, beber sua cerveja, se você quiser também, se não quiser, pode beber suco de uva. Aqui, quando fala de bebedice, glutonaria, se você pegar um bom dicionário grego, né? E depois do bom dicionário grego, você lê a história grega ou greco-romana, né? Você vai entender claramente que aí é uma referência direta ao culto a Baco ou a Dionísio. Na Grécia é o culto a Dionísio, em Roma é o culto a Baco, que era regado a muita comida a ponto de as pessoas comerem, vomitarem, para continuar comendo por um dia, por 2 dias, por 3 dias, nesse processo todo de comer, vomitar, e bebendo dentro de rituais de prostituição, com prostitutas cultuais a esses deuses pagãos. Então é outra história. Bem, de todo modo, vocês perceberam o que é o reino, o império das trevas? É isso aí. Quando você vive essas questões na sua experiência, você não está no reino de Deus, não está vivendo o reino de Deus. Pastor, dessas aí tudinho, eu acho que 3 ou 4... eu estou meio enredado. É porque você está precisando de ser ganho pelo Evangelho. Todos nós, eu, você, uns aqui, outros ali, uns mais, outros menos, mas o fato é que nós precisamos de ter uma experiência interior. Versículo seguinte, 22. E aí vem o reino de Deus. Pronto. Reino de Deus não é ir para Jerusalém, não é ir para um templo, não é fazer isso ou aquilo outro. É o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Vamos ler direitinho. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, fruto. O que é fruto? É aquilo que é gerado. Não é? A irmã que estava louvando a Deus aqui, que está grávida, ela está gerando um fruto, é o fruto do ventre. Uma árvore produz fruto.
E agora diz, o fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito produz o quê? Fruto. Então, quando eu sou governado, dirigido pelo Espírito, ele vai produzir em mim um fruto. Logo, eu de mim mesmo não tenho. É preciso que o Espírito produza em mim o fruto. Isso é reino de Deus. O fato de você estar dentro de uma grande catedral, com um grande coral de 1000 vozes, não quer dizer que você está no reino de Deus. Reino de Deus é dentro de você. E o fruto do Espírito é amor. Aí você fala assim, amor é um conceito tão subjetivo. Fala, não, é simples, não é subjetivo. Não é? Para você saber se você está amando ou não, vá a 1 Coríntios 13 e leia lá os caracteres do amor. As características do amor. O amor, ele não se ufana. Pronto. Você está se ufanando igual um sapo boi? Pronto, não é amor. O amor não se conduz inconvenientemente. Pronto, você sabe respeitar o outro. Não fica se metendo na vida do outro. Quando você se mete na vida do irmão, por inconveniência, que a vida não é sua, você não está no princípio do amor, você não está no fruto do Espírito, que é amor. Enfim, amor, alegria. Ah, Jesus, alegria, não é? Lógico que essa alegria aí não é alegria quando você vai para o circo e quando você ouve o Tiririca falar, você fica rindo, não é uma hiena, não, é outra coisa. Essa alegria é a satisfação interior da segurança, da salvação dentro de você, aquilo que te equilibra em razão da sua certeza, né? Paz, paz, queridos, paz, que maravilha, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E está aí essa palavra fidelidade, coisa mais difícil de encontrar no meio de crente, é fidelidade. Mais difícil. Ah, eu sou fiel a Deus. Ah, ser fiel a Deus é fácil. Coisa mais fácil é ser fiel a Deus, sabe por quê? Você não vê ele, nem ele nem fala nada com você. É só da ideia. Eu sou fiel a Deus. Quem vai dizer que eu não sou? Hã? Aí Deus fala assim, ô seu mentiroso, você só é fiel comigo quando você é fiel para com seu irmão. Quando você é infiel para com o seu irmão, você é infiel para comigo. Deus resolveu o problema rápido, porque a gente fica jogando para a conta do metafísico, para a conta do espiritual, para a conta do invisível, e enquanto isso, aqui o pau está quebrando. Então, não é por aí. Então, o reino de Deus é tudo isso, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, nós estamos em busca de quê? De uma transformação interior, de alma, que nos leve à experiência dessas realidades espirituais. Olhe para você agora e perceba-se, estamos dentro de um jogo. A carne milita contra o espírito. Temos que reconhecer um tanto de problemas de alma, de coração, de consciência que nós temos, que nos faz pessoas difíceis de relacionamento. Você tem uma vida diária com pessoas e você sabe tudo o que envolve a sua experiência humana. Você sabe, você tem que começar a fazer uma análise, um exame. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso tratar com a inimizade. Eu tenho que tratar com a porfia. Eu tenho que tratar com a contenda. Eu tenho que tratar com a dissimulação. Eu tenho que tratar, não é, do problema da facção, da divisão, da discórdia, da ira. Temos que reconhecer isso. E então, positivamente, falar: Senhor, eu preciso experimentar as realidades espirituais do teu reino. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Colocar como meta
a experiência dessas realidades espirituais do reino de Deus. Aí alguém pergunta, mas por que nós não alcançamos? Muitas vezes, onde está a dificuldade? Fala a verdade, é mais fácil você experimentar as obras da carne ou as obras, ou o fruto do Espírito? A carne você nem sente, você já acorda na carne, está vivendo na carne, nem pensou na carne, você vive a carne como que você respirasse. Você dá conta de manhã pensando, ai, eu tenho que respirar. Não, é natural. As obras da carne são naturais. Sabe por que são naturais? Ninguém fala assim, hoje eu vou andar na carne, eu vou me esforçar. Aí daqui a pouco você não está na carne, fala, pai, eu esqueci de andar na carne, eu tenho que andar na carne. Não é assim. Andar na carne é natural, é só você ser você mesmo, já está tudo certo, né? A contenda está armada, a inimizade está armada, a fofoca, a infidelidade, a impureza, está tudo certo. Sabe por que é mais fácil a carne? Porque a nossa consciência e coração estão constituídos dessas coisas, o que significa que nós temos que avançar na direção da nossa transformação, da nossa conformação. Agora, o fruto do Espírito, você fala assim, eu preciso amar, eu preciso ser mais meigo, mais calmo, mais compreensivo, mais acolhedor, mais paciente, mais solícito, mais empático. Você não fala assim, fala ou não fala? Aí você fala, hoje vai dar certo, eu orei antes de sair de casa. Aí você fica, ai, Jesus, maravilha, glória a Deus, né? Para você não esquecer, né, da solicitude, da amabilidade. Quando você menos espera, você está na carne, você nem lembra mais. Quando você vai ver, o dia acabou, você fala, pai, eu nem me lembrei do fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque nós não somos isso. Mas por que nós não somos isso? Se tudo que nós queremos é isso. Todo cristão verdadeiro deseja ardentemente pelo fruto do Espírito e aborrece as obras da carne. Mas porque deseja o fruto do Espírito e aborrece a obra da carne e não consegue mudar o quadro? Por causa do erro que os judeus cometeram. Não é nem os judeus, a gente fala dos judeus porque nós temos um exemplo claro da Escritura, mas é a humanidade em todo lugar, que toda a vida foi inclinado a coisas. Olha, uvinha, pãozinho, triguinho, anana, isso aí tudinho já torna o culto diferente. Já é diferente. Já tem uma coisa já, um clima, dá uma coisa mais espiritual. Ó, triguinho, trigo é espiritual, uva é espiritual. É pão sírio. Se fosse pão de sal, você vai ficar com vontade de passar uma manteiga nele, mas como é o pão mais daquela região de lá, já dá um clima de espiritualidade. Sim ou não, pessoal? Fala a verdade. Então, se o pastor vem pregar e ele vier de camiseta, como está o Marcinho ali, e como eu venho muitas vezes, já perdeu potência. Perdeu potência. Aí você é o pastor? Agora, se ele vier de terno, de gravata, de Rolex, né? Anel de formatura no dedo, né? Já mudou tudo. Você já olha para ele como uma pessoa mais espiritual, mais crente, mais poderosa. Quer dizer, se for de camiseta não tem poder algum. Nós não somos assim não, pessoal? Não, vamos falar a verdade. Ou seja, o homem é tendencioso aos ritos, à aparência, às coisas. Aí vem Jesus e começa a conversar com os judeus e vai explicando o que eles precisavam. Diz, olha, vocês precisam trabalhar, mas não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Agora, vamos ter equilíbrio, né, pessoal? Jesus disse que nós não podemos trabalhar pelo pão que perece. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste eternamente. Jesus está ensinando que nós não devemos trabalhar pelo pão que perece. Jesus disse, olhem para mim, trabalhai não pelo pão que perece.
mas pelo que subsiste para a vida eterna. Jesus ensinou que quem trabalha está errado. Quem trabalha aqui para ganhar o pão de cada dia? Só quem trabalha. Os aposentados, pode. Desempregado. Hein, pessoal? É lógico que Jesus não ensinou isso. Ele está fazendo apenas a distinção, dizendo: não trabalhe para Deus com as coisas materiais. Ou seja, não, Jesus está trazendo um ensinamento: não se serve a Deus com mãos humanas. Isso vai estar claro em Atos capítulo 17, quando Paulo diz claramente que Deus, o Deus que fez os céus, que fez a terra e tudo quanto neles há, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Irmãos, coloca isso no seu coração definitivamente, é a chave. Olha para mim, nós nunca vamos vencer absolutamente nada enquanto você não compreender, não interiorizar, não receber, não aceitar esse princípio. Deus não é servido por mãos humanas. Pastor, é danoso, porque a gente faz as coisas, limpamos o local, olhamos os carros, trazemos uma oferta, cantamos uns hinos. Mãos humanas significa a indústria humana, o trabalho humano. Mas Deus não é servido por isso. Quando você faz isso, você não está servindo a Deus, você está servindo aos santos. Perfeito? Deus não precisa de pão, nem de vinho, nem de água, nem de dinheiro. Quando você veste uma roupa decente, por exemplo, é para Deus? Quando Deus vê um cachorro, o cachorro é vestido ou é pelado? Na rua. E não tem uns que ainda montam no outro, no meio da rua? Quem já viu um cachorro em cima do outro na rua? Aí Deus fica escandalizadinho. Deus fica: ai meu Deus do céu, não olha não. Espírito Santo, olha. Deus faz isso? O que ele faz? Nada. Foi ele que fez. Normal. Não existe aquilo lá, não afeta em nada a Deus. E você, quando está tomando banho pelado, Deus fica: misericórdia, não olha não Miguel, nem Gabriel. É assim? Mas, dá nada, é uma bobagem. É igual o furo do nariz. Não dá nada, não tem, isso é coisa do homem, do ser humano. Então, você não se veste para Deus. Então eu posso andar pelado por aí? Aí você vai ter um problema com os homens, certo? Deus não é servido por mãos humanas. E para que isso fique claro para todos vocês, entendam, eu estou pregando João capítulo 6, mas eu tenho que construir esse panorama todo para vocês entenderem. Havia na igreja de Romanos, a igreja de Roma, né? Igreja dos romanos, igreja de Roma, estava tendo um problema lá. Tinha um grupo de irmãos que guardava o sábado, e tinha outro grupo que não guardava dia nenhum, numa igreja só. Pensa numa confusão. Os irmãos que guardavam o sábado olhava com que olhar para os que não guardavam o sábado? Olhar de acusação, de condenação, seus pecadores. E os irmãos que não guardavam o sábado, não guardavam por quê? Porque achava isso uma tolice, uma bobagem. E Deus é servido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, todo dia, todo mês, todo ano, e assim, não há dia para Deus. Deus não é um ser temporal, Deus não está para o espaço nem para o tempo. Aí, por causa dessa compreensão clara, aí os daqui olham para eles lá como quê? Uns bandos de quê? De coitados. Mas eles são... olha para a cara deles, vocês verem. Olha, tanto de tonto. Tudo tonto. Foi dessa lá daqui, são tontos. Guardando o sábado, não faz nada. E nós aqui estamos de boa, fazendo um churrasquinho, batendo um bom papo, legal. E os tontos, tu imagina só uma igreja dessa. Isso aqui é apenas uma simulação, tá, irmãos?
Não dá problema aqui ou não dá? Aí os daqui condenando e os daqui zombando. Aí Paulo falou assim: gente, é o seguinte, olha para mim. O reino de Deus, não é comida e nem bebida. Vocês estão brigando por causa de quê? Do dia da semana. Vocês no sábado também não comem carne. Esse vegetariano, vegano. Aí é tonto de verdade. Não, aí é pra... Gente, desculpa quem é vegano. Brincadeira. Eu estou simulando, é uma simulação. Aí não come carne. E os daqui? É Buffalo Bill. Onde mais? Nativas, etc. Gosta de carne. Carne gostosa, carne boa. Aí os de lá, tudo comendo alface, repolho, vagem, né? Azeitona, milho. E nós comendo aquela picanha. Chega, Jesus, chega aquele caldo dessa, aquela coisa quase crua, né? Aquela gordura. Aí eles ficam... O Bazinho já mudou de lugar, de ala. Ei, pessoal, olha para mim. Aí Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, e nem dias da semana. Ou seja, vocês querem servir a Deus com mãos humanas. Vocês estão trabalhando para Deus como se o reino de Deus fosse algo que perece. Você acha que servir a Deus, viver o reino de Deus, é ficar fazendo coisas para Deus, como comer ou não comer, beber ou não beber, vestir ou não vestir, oferecer um sacrifício ou não oferecer, dar um dinheirinho ou não dar um dinheirinho, ir ao templo ou não ir ao templo, a vida toda nesse jogo, e não dá nada, não muda nada. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Aí os judeus ouviram aquilo e falaram: Senhor, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Gente, essa pergunta é uma pergunta fundamental. E foi perguntado para quem? Para Jesus. Poxa, ele vai responder e os problemas estarão resolvidos, pelo menos 50%, que é o entendimento. Depois a prática é outra coisa. Mestre, ou Jesus, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aí imagina que eu falar para você: Senhor fulano, eu quero servir a Deus. Pronto, eu quero servir a Deus. Eu quero saber quais são as obras a serem realizadas para Deus. Cádimo, precisamos de um estatuto, é a pergunta deles. Quais são as obras a serem realizadas? O que devemos nós realizar para que as obras de Deus sejam satisfeitas, sejam realizadas? Aí Jesus diz assim: olha, a obra de Deus é esta. Então primeiro comece a fazer a distinção. A pergunta deles é: que faremos para realizar o quê? Para realizar o quê? As, plural, obras de Deus. Porque na cabeça dele estava cheio de coisas: dia sagrado, sacrifício, comida sagrada, comida impura, lugar impuro, pessoa impura, música impura, música sagrada. Pode cantar essa ou não pode cantar essa música? A Andresa estava cantando aqui agora há pouco, daqui a pouco vai para o Vasto. Aí já vai cantar o que lá? Jazz. Fala um cantor aí que você canta. Frank Sinatra. Vai cantar. Não pode, porque essa música ela é do mundo. O reino de Deus não é isso. Não é música sacra, é música profana. Isso não existe. Agora existe música boa e música ruim. O reino de Deus não é roupa, não é comida, não é bebida, não é dia de festa, não é altar, não é sacrifício, não é dinheiro, não é templo, não são coisas. Jesus responde: a obra de Deus, singular, a obra de Deus é esta: que creiais naquele
que por ele foi enviado. Parece que resolveu tudo, né? Até agora não resolveu nada. Porque você fala assim, então, se o problema é crer naquele que foi enviado, então, como já creio, está tudo feito. Pronto. Qual o problema? Não sei nem porque o pastor está pregando. Para que pregar? Eu já creio, está tudo feito, tudo resolvido. E aqui está o X da questão. Jesus, com uma resposta simples, traz um pensamento extremamente complexo. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou, esquecem as obras. Deus não tem obras. Só existe uma obra de Deus a ser realizada. Está na sua Bíblia aí, ó. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que o Pai enviou. Você precisa crer em Jesus. Ponto. Resolvido. Alexandre, só isso? Só isso? Isso é tudo. Isso é dramático. Isso é complexo. A partir do versículo, então, 30 em diante, do capítulo 6, até os 70 e poucos versículos, Jesus vai explicar o que significa, na prática, crer naquele que foi enviado pelo Pai. Ele vai ensinar como crer. Ele vai ensinar o que é crer. Ele vai ensinar a única maneira de se crer nele. Aí nós vamos observar que não é acreditando. Aí você vai chegar a uma conclusão, não se desespere não, que é possível que alguém diga com os lábios que não acredita como você acredita, ou no que você acredita, e ele esteja crendo de fato. E você que está dizendo que crê, pode ser que nunca tenha crido, de fato. Olha a complexidade da coisa. Jesus vai usar quase 40 versículos ou mais, a partir de então, para explicar o que é o crer. Como crer e por que o crer traz a vida eterna. Todos vocês já ouviram, por exemplo, debates teológicos, o que fazer para ser salvo? Aí uns falam, basta crer. Aí o outro, tem que crer e ser batizado. Aí o outro fala que tem que ser batizado, tem que guardar sábado. Aí no final, quando traz os versículos tudo, aperta ele fala, não, é só crer mesmo, né? Mas o que crer faz tudo isso. Por que crer? Você está entendendo? Quem já ouviu esse tipo de debate? Nada disso é verdadeiro. O fato é que somente por meio do crer temos a vida eterna. A grande questão é que esse crer não é crer em dogmas. Absolutamente. Esse crer é um crer orgânico. Vai ser apresentado para nós como uma atitude da mente, da inteligência, da razão, do coração, da alma, para poder ter uma experiência de Cristo enquanto realidade espiritual, que é capaz, o único capaz de mudar a nossa alma. Tá bom? Bem, eu só consegui chegar até aqui. Então, a chave, tá meia chave dada, né? Qual que é a meia chave? Quem entendeu a mensagem de hoje? A única maneira é por meio do crer no Filho de Deus. Não é por meio dos ritos, não é por meio dos dogmas, não é por meio de moral, não é por meio de usos e costumes. Deus não é servido por mãos humanas. O que vai livrar o homem é a fé.
não são as obras para Deus, mas a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aqui é o ponto, não conseguimos discernir essa fé, mas nada melhor que um domingo após o outro, né? Então, domingo que vem estaremos aqui para continuar falando desse crer. E você não pode faltar, porque sem essa chave, você vai comparecer no dia do juízo, tá, pessoal?